Meu Deus, Pai eterno, Pai amor, muitas graças rendemos, Pai amado, pela semana que tivemos, Pai, por tudo que eu tenho feito em nossas vidas, Pai. Ó Deus de amor, muito obrigado, Pai. Agora te agradecemos por esse estudo bíblico, Senhor, que vem aqui, Pai amado, anos e anos dedicado a Ti, Senhor, no ensinamento da Sua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai. Continua abençoando esse estudo bíblico, Senhor. Os pastores, irmãos que vêm aqui nos ensinar, nos abençoar nas suas capacidades, o Senhor tem dado a cada um deles. Ó Deus de amor, abençoa cada um de nós aqui, que estamos aqui no intuito de aprender mais e mais de Ti. Abençoa nossas mentes, abençoa que possamos, Pai, que tudo seja gravado, Pai, na casa do nosso coração, para não pecar contra Ti, para aprender mais e mais de Ti. Muito obrigada por tudo, pela igreja também, pelo missionário que está aqui, Pai, que estará com a palavra hoje. Abençoa ele lá, o culto, seja abençoado por Ti, Senhor. Ó Deus de amor, nos ajuda, Pai, a continuar firme e constante até o final desse culto, para que possamos, Pai, sair daqui, Pai, com mais um aprendizado da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, para levar aqueles lá fora que precisam ouvir, precisa entender da Sua palavra. Ó Deus de amor, para que eles venham pecar o mundo que é tendo Salvador. E que nós possamos também, Pai, sermos bem beneficiados, Pai, porque é maravilhoso aprender a Sua palavra. Ó Deus de amor, abençoa o pastor Bruno nessa hora que estará nos abençoando nessa aula preciosa, Pai. Abençoa ele, Pai, abençoa a família dele, Pai. Abençoa cada um das nossas famílias também. Eu te peço, eu agradeço por esse rapaz, esse irmão novo que está aqui, Pai, que ele se sinta muito bem, Pai, em fazer a Sua vontade cada dia mais. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queria fazer uma recapitulação bem rápida da última aula, onde nós falamos, irmão Elias, a respeito do período intertestamentário entre Velho e Novo Testamento, porque a compreensão desse período de 400 anos é fundamental para a nossa compreensão do Novo Testamento, para a interpretação do Novo Testamento, para entender como era a sociedade dos tempos de Jesus. Então, nós falamos a respeito, até botamos aqui no mapa aqui, que o Império Grego, ele nesse período intertestamentário, ele dominava o mundo na figura do seu imperador chamado Alexandre o Grande. Depois que esse imperador faleceu, o império foi dividido em 4 partes, sendo que as 2 principais partes ficou uma parte com o Egito, capital Alexandria, e a outra parte ficou mais ao sul, que seria os Seleucidas. Eu até fiz uma anotação aqui, não cheguei, o pessoal apagou, né? Foi os Ptolomeus no Egito, onde nós temos aquela figura bem conhecida, Cleópatra, que foi uma das últimas a governar, né, essa porção do Império, e os Seleucidas na Síria. O que aconteceu no período que os Ptolomeus eles governavam a Palestina, aquela região ali? Eles deram aos judeus liberdade religiosa. Então eles continuaram cuidando das suas questões em relação à nação, em relação à religião, sem interferência de fora. O sumo sacerdote era quem presidia a nação, o sumo sacerdote e os sacerdotes também, eles faziam uma função política e religiosa. E nesse período, por causa da liberdade religiosa, haviam mais judeus fora da Palestina, em Alexandria, que era a capital, né, ali do Império dos Ptolomeus, haviam mais judeus lá do que na própria Palestina. Quando Jesus veio, estima-se que no mundo haviam 4 milhões de judeus, só que na Palestina haviam só 700 mil. Então os judeus estavam espalhados pelo mundo, eles falavam outros idiomas. E aí, quando a gente olha, né, essa liberdade que os Ptolomeus consideram os judeus, eles se espalharam pelo mundo. E aí, quando a Síria,
ela toma conta aquela região ali da Palestina, eles já vão fazer um caminho inverso. Eles começam a trazer uma opressão muito grande sobre os judeus e eles começam a interferir nas questões religiosas. E quando isso acontece, os judeus eles começam a ter uma influência da religião grega sobre a cultura deles, quando eles começam a impor essa cultura grega, a cultura hebraica, alguns judeus aceitam essa interferência, outros não. Nós até falamos que no Império dos Seleucidas, os sírios colocaram um sumo sacerdote que era a favor do culto a Hércules. Eles faziam sacrifícios pagãos dentro do templo, em Jerusalém. Para ofender a consciência dos judeus, eles obrigaram os judeus a comer carne de porco e eles ofereceram uma porta sobre o altar do holocausto. Então, o que aconteceu nesse período? Muitos judeus se distanciaram da fé judaica. Muitos judeus começaram a incorporar a cultura grega, os deuses gregos, a religião grega. E a religião grega, ela se espalhou por todo o Império, influenciou os judeus também. Mas alguns judeus, eles permaneceram fiéis às tradições, fiéis ao Antigo Testamento, entre aspas, né? Porque quando Jesus vem a esse mundo, ele encontra os escribas e fariseus, que eram chamados doutores da lei, mas eles davam mais valor às suas tradições do que ao próprio Antigo Testamento. Então, eles se mantiveram fiéis, digamos assim, às leis. Eles não incorporaram a cultura grega, mas eles trouxeram para o judaísmo as tradições que Jesus tanto combateu. Inclusive, num dos embates de Jesus com os escribas e fariseus, eles estavam questionando por que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E aí eles falam, por que os teus discípulos quebram a tradição comendo sem lavar as mãos? E aí Jesus ele aproveita para dizer, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque do coração procede os assassinatos, os homicídios, o homicídio, o adultério, a loucura. Agora, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E aí ele pergunta, ele responde uma outra pergunta aos escribas, ele diz assim, por que vocês invalidam o mandamento de Deus quando Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe? Mas vocês dizem que aquilo que o meu pai e a minha mãe podem esperar de mim é corbã, é oferta ao Senhor. O que os escribas e fariseus faziam malandramente para não ter que cuidar dos pais idosos? Porque honrar pai e mãe, no sentido exato ali do mandamento, era amparar os pais na sua velhice. Não tinha INSS, né? Não tinha esses benefícios que o idoso tem hoje. Então, qual era a aposentadoria de uma pessoa idosa? Eram os filhos que ela possuía. Os filhos sustentavam os pais na velhice. Mas os escribas e fariseus, eles diziam assim, olha, pai, mãe, eu não posso ajudar vocês. Eu não posso sustentar vocês porque a minha vida é uma oferta ao Senhor. Olha que coisa linda, né? Mas era mentira. Eles eram hipócritas. Eles queriam se livrar dos pais. Deixavam os pais em dificuldade, na miséria. E quando os pais pediam ajuda, olha, não posso porque eu estou muito ocupado com a obra de Deus. E a Bíblia fala que esses mesmos escribas e fariseus, eles devoravam as casas das viúvas por pretexto de longas orações. Então eles não cuidavam dos pais idosos, iam respeitar as viúvas. Eles devoravam a casa dessas pessoas por pretexto de longas orações. Ia para o café da manhã, para fazer uma oração, estendia a oração até a hora do almoço e até a ceia, no final da tarde. Então Jesus repreende esses religiosos daquela época por essas questões. Jesus falou, eles são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Então, por essa influência do Império Grego, alguns incorporaram a cultura grega, que foram, por exemplo, os saduceus, que não acreditavam em anjo, em ressurreição, em vida após a morte. Quer dizer, os saduceus, eles já estavam mais para o lado grego. E os outros,
no outro extremismo. E tinha também, nessa classe aí de religiosos daquela época, os essênios. Os essênios, eles eram como monges. Eles viviam em comunidades retiradas, eles não tinham contato com a sociedade, porque eles achavam que a sociedade estava contaminada, que era uma sociedade corrompida. Então, em nome da sua fé e da sua busca a Deus, eles se isolavam de todos. A gente vê isso ainda hoje através dos monges. Os monges que vivem em comunidade. Não, os mormons ainda fazem evangelismo, né, andam por aí. Inclusive, quando eles descobriram recentemente os escritos do Mar Morto, os escritos do Mar Morto atribuem-se aos essênios, que eles faziam cópias das escrituras, eles guardavam em jarros de barro lacrado. E quando eles estavam fazendo algumas escavações ali no Mar Morto, eles encontraram grandes porções do Antigo Testamento, inclusive o livro de Isaías inteiro. E atribui-se aos essênios essas cópias do Antigo Testamento, foram eles que fizeram essas cópias. E aí, quando eles encontraram uma grande porção do Antigo Testamento nesses vasos, logo começou o trabalho de tradução. E aí, o que a comunidade científica internacional pensou? Agora a gente vai provar para vocês que a Bíblia foi adulterada. Por quê? A cópia que eles tinham em mãos eram cópias que tinham 2.000 anos ou mais das Escrituras. E aí, qual era a teoria que muitos tinham? Que ao longo dos séculos a Bíblia tinha sido alterada. Só que quando eles começaram a traduzir esses escritos do Mar Morto, eles viram que o texto era exatamente igual à Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia foi preservada por Deus ao longo dos séculos, né? Deus não permitiu que houvesse nenhuma adulteração. Então, mas esses escritos do Mar Morto atribuem-se aos essênios, nessa comunidade dos tempos de Jesus também, mas a gente não vê os cristãos tendo contato com eles. Eles viviam retirados. E aí, quando nós estamos aí nesse período, né, onde a Síria domina a Palestina, acontece a revolta dos Macabeus, onde um sacerdote judeu revoltado com a interferência na religião e na política, ele mata um oficial sírio, mata um sacerdote também herege e começa a revolta dos Macabeus. Eles conseguem a independência de Jerusalém dos judeus durante um tempo, mas logo depois vem o Império Romano que domina novamente a região, e é o Império onde Jesus nasce. Jesus nasce durante o Império Romano, no governo de Herodes. Herodes pai foi aquele que tentou matar Jesus e não conseguiu, e colocou, estabeleceu que todas as crianças da idade de Jesus deveriam ser mortas. Então, nós falamos aqui na aula passada de quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou uma sociedade muito fragmentada. E hoje, a gente vai falar um pouco sobre essas classes sociais. Como é que eram as classes sociais dos tempos de Jesus? Tinham os rabinos e sacerdotes principais, que formavam a classe alta, fazendeiros, artesãos e comerciantes, compunham a outra parte da população. Tinham também os pescadores, os pequenos comerciantes, mas a classe mais alta da sociedade era formada por rabinos e sacerdotes, que dominavam toda a população. E os cobradores de impostos, eles eram vistos como traidores do povo judeu por causa da sua estreita relação com Roma. E como é que o cobrador de imposto agia naquela época? Era feita uma licitação. Por exemplo, Roma estabelecia o seguinte: olha, você tem que cobrar 1 denário de cada cidadão, e o que você cobrar mais é seu. E aí, cobrava 1 denário, e quem ficasse com a menor porcentagem daquele imposto cobrado ganhava a licitação. Tipo assim, a pessoa tinha arrecadado 100 denários. Aí ela chegava para Roma e dizia assim: olha,
5 denários vão ficar para mim, e 95 eu vou dar para Roma. Aí chegava o outro e dizia assim, olha, eu vou ficar só com 3 denários, 97 vai ser de Roma. Então ficava quem oferecia uma proposta melhor para o governo romano. Só que os cobradores de impostos, eles não cobravam só 1 denário, eles cobravam mais, eles roubavam. Eles tanto eram ladrões que quando Zaqueu se converte, e ele era o principal dos publicanos, né? Ele era o principal dos publicanos, ele diz assim, olha, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E aí Jesus diz, né? Hoje veio salvação a essa casa, porque ele se arrependeu. Então, a gente pode entender por que os judeus eles tinham tanto ódio dos publicanos, porque eles eram judeus que saqueavam o próprio povo, que roubavam o próprio povo. E os religiosos daquela época, eles questionavam a Jesus, olha, por que você anda com os cobradores de impostos, com os publicanos? E Jesus andava com os cobradores de impostos, com as prostitutas, e aí ele fala, né, não necessitam de médicos sãos, e sim os doentes. Quer dizer, Jesus veio realmente para salvar aqueles que estavam perdidos, e não para aqueles que se achavam justos aos seus próprios olhos. Tanto que ele conta uma parábola onde 2 pessoas vão orar, um publicano, um cobrador de imposto, e um religioso daquela época, né, um sacerdote. E aí o sacerdote, quando ele vai orar, ele diz assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, né? E aí ele vai colocando diante de Deus as suas benfeitorias. E aí, enquanto que o pecador, ele dizia assim, olha, eu não sou digno nem de olhar para o alto. E ele batia no peito e ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus fala que aquele publicano ele desceu dali justificado, porque ele realmente reconheceu que era pecador. Então a sociedade, ela tinha essa nata, né, que eram os sacerdotes e rabinos, e era composta também de muitos escravos. Os escravos do tempo de Jesus não era como a escravidão que houve no século passado, no século retrasado, no mundo inteiro, a escravidão dos negros. A escravidão dos tempos de Jesus, ela alcançava a todas as pessoas, pessoas endividadas, prisioneiros de guerra. Inclusive, a gente tem no Novo Testamento uma carta escrita a Filemon, tratando dessa questão da escravidão, onde o apóstolo Paulo diz, olha, se ele deve alguma coisa a você, eu pago, porque a pessoa ela se tornava escrava simplesmente pelo fato de ter ficado devendo alguma coisa a alguém. Ela podia ser vendida como escrava. Então, haviam muitos escravos dos domicílios, inclusive domicílios cristãos, e muitos escravos, eles eram mais cultos do que os seus próprios senhores. Eles eram mais cultos do que aquelas pessoas a quem eles serviam, porque eram pessoas de outras nações que tinham sido presas, né, numa guerra, pessoas endividadas. Então a sociedade do tempo de Jesus, ela teve que lidar com essa questão da escravidão também. A igreja, ela teve que lidar com a escravidão. E não só com a escravidão, outras questões eram muito sérias. Não sei se eu comentei aqui na aula passada, mas na cultura judaica, a criança não tinha valor. Quem tinha valor era o idoso. Então a criança era a última a comer. Se sobrasse comida, as crianças comiam. As mulheres também eram extremamente discriminadas, tanto que na contagem da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia fala o quê? Haviam 5.000 homens fora mulheres e crianças. Eles nem contaram mulheres e crianças. Infelizmente, havia uma discriminação com as mulheres. Os papiros, né, os pergaminhos mais encontrados nas escavações eram pergaminhos de divórcio, de cartas de divórcio. Porque era muito comum naquela época o homem não estar satisfeito com a mulher e tratar ela como objeto. Olha, está aqui a carta de divórcio, vai embora porque eu não quero mais você. Num desses pergaminhos encontrados, o marido em viagem, ele escreve uma carta para a esposa dizendo assim, olha, você está grávida
né? Quando eu viajei, você estava grávida. Quando a criança nascer, se for menino, você acolhe, mas se for menina, você exponha. Ou seja, o que era expor? Era entregar a menina num templo pagão para ser prostituta, era deixar a criança recém-nascida à beira do caminho, à mercê de pessoas que podiam abusar daquela criança, ou de feras que podiam matá-la. Bom dia. Então, olha só a degradação da sociedade dos tempos de Jesus. A criança não tinha valor, a mulher era discriminada, havia escravos, a moralidade estava lá embaixo, porque havia muitos templos pagãos, e em nome dessas divindades pagãs, a prostituição era liberada. As pessoas se prostituíam nesse templo pagão. E aí, quando Jesus vem ao mundo, quando o cristianismo ele chega ao mundo, ele começa a nivelar, porque o apóstolo Paulo diz assim: em Cristo não há escravo nem livre. Ou seja, ele diz, o escravo e o livre é a mesma coisa. Não há homem nem mulher, não há grego nem judeu. E aí o cristianismo ele vem nivelando a sociedade, tirando essas desigualdades. Jesus pegou uma criança no colo quando os discípulos queriam impedir que as crianças fossem até Jesus. Olha a cultura da época. Os discípulos não queriam que aquelas crianças barulhentas, né, estivessem ali atrapalhando aquele momento. Mas Jesus diz assim: epa, faz isso não. Está vendo essa criança aí que vocês discriminam? Se alguém quiser entrar no céu, tem que se tornar como uma criança. E aí ele começa a valorizar a criança. Então a gente tem hoje uma sociedade que é reflexo do que o cristianismo fez. Porque foi o cristianismo que combateu a escravidão, foi o cristianismo que combateu a desigualdade entre homens e mulheres, foi o cristianismo que valorizou as crianças. Então, muitos valores, muitas coisas boas que nós temos no mundo hoje, advêm do cristianismo. Foi o cristianismo que lutou. Existem relatos de missionários, por exemplo, que embarcavam em navios negreiros, se vendiam como escravos para poder evangelizar os escravos que eram trazidos aqui para a América. Pessoas que abriram mão da sua própria vida para poder levar a mensagem do Evangelho àqueles que estavam sendo massacrados, né, por aquele sistema escravagista. Então, Jesus, quando veio nesse mundo, nós falamos isso na aula passada, é o que diz lá em Isaías: uma luz brilhou na escuridão, porque a sociedade estava de um jeito onde as pessoas não suportavam mais. Havia muitas enfermidades, havia muita desigualdade, e nós até falamos que muitos dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores porque era a carne que tinha acesso. Era você entrar no mar e pescar. Era a forma de você conseguir carne. Porque não dava para comer aquela picanha naquela época. A picanha era para o escriba, era para o fariseu, né? Era para aquelas pessoas da cúpula da sociedade. Nós não falamos também, mas em relação às moradias. Como eram as moradias de um típico habitante da Palestina? A casa era um cômodo só. Então tinha um piso mais baixo e um piso mais alto. No piso mais baixo, criava-se animais de pequeno porte. Não podia deixar o animal do lado de fora porque tinham muitos ladrões. Tanto que Jesus, ele numa das suas parábolas, falando da sua vinda, ele diz: olha, se o pai de família souber a que horas viria o ladrão, ele vigiaria para que sua casa não fosse roubada. E assim será a vida do Filho do Homem, como ladrão. Então as famílias criavam seus animais na parte inferior, e na parte superior era onde ficava a família. Não haviam camas como nós conhecemos hoje, as pessoas dormiam no chão, né? E o telhado era feito de barro, aonde as famílias colocavam cereais. Para ser Jesus estabelece diálogo com o demônio, ele disse assim para Jesus: olha, eu rogo ao Senhor que não nos mande para fora dessa região. Por que os demônios não queriam sair da região de Gadara? Porque eles já atuavam ali há séculos, eles conheciam os habitantes daquela região. Então, eu acredito que assim como os demônios eles são territoriais, eles atuam em regiões, eu acredito também que eles atuam em determinadas
né, na prostituição, roubo. Abre a apostila de vocês aí. Ah, sim. A gente aqui, né, no início da apostila, tem toda aquela parte que nós falamos na aula passada. E eu queria que vocês lessem aqui, falando um pouco dos grupos daquela época, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas. E a gente vai começar com os fariseus. Mariana, pode ler essa parte para a gente? Página 5. Fariseus eram... Tá? Página 5. Fariseus eram os descendentes espirituais de Deus, piedosos e piedosos que haviam lutado contra os israelitas no tempo do acabou. O nome fariseu, separatista, foi provavelmente dado a eles por seus inimigos para indicar que eram não conformistas. Pode, todavia, ter sido usado como ensaio, porque sua severidade separada dos seus compatriotas judeus, tanto quanto dos seus vizinhos pagãos. A lealdade à verdade, às vezes, produz orgulho e até hipocrisia. Foram essas posições do antigo ideal judaico que Jesus denunciou. Paulo se considerava um membro desse grupo ortodoxo judaísta poético. Sim. Pode continuar, os saduceus. O partido dos saduceus provavelmente dominado assim por causa da voz. Os sacerdotes escolhidos por Salomão. Negavam a autoridade, a tradição e olhavam com suspeita para qualquer revelação posterior à lei de Moisés. Eles negavam a doutrina da ressurreição e não criam na existência diante dos seus filhos. Eram, em sua maioria, fortes de posição e cooperavam de vontade com os televistas da época. No tempo do Novo Testamento, controlavam os sacerdotes e o templo. A sinagoga, por outro lado, era a cidadela dos sacerdotes. Esse nós já falamos, a gente pode pular, mas ver a diferença dos escritos, dos saduceus e dos fariseus, é importante a gente ter isso em mente. Aqui no final, ele diz que os saduceus, o reduto deles era o templo, e os fariseus, o reduto deles era a sinagoga. Quando Jesus entra no templo com o chicote na mão, virando, né, as mesas dos cambistas, é porque os fariseus, os saduceus, eles eram completamente mundanos. Como diz aqui, eles não acreditavam em anjo e ressurreição, então o templo virou para eles um comércio, um negócio. Eles eram diretamente ligados a Herodes, aos políticos, aos imperadores da época. A religião ficava em segundo plano, era um povo dos sacerdotes que ainda tinham o temor de Deus, como Simeão, que apresentou Jesus no templo. Mas é importante a gente entender isso. A religião, né, judaica era dividida entre sinagoga e o templo. Quando é que a sinagoga surgiu? A sinagoga surgiu durante o exílio babilônico, onde o templo foi destruído. Então, os judeus tiveram a necessidade de criar um local para as suas reuniões. E até o templo ser reconstruído, mesmo depois do templo ter sido reconstruído lá em Esdras, em Neemias, os judeus, eles
se reuniam nas sinagogas que funcionavam como escola também, como pequenos tribunais, onde algumas questões eram decididas. E para o judeu, fazer parte de uma sinagoga era um status. Né? O templo era dos saduceus, mas a sinagoga era mais do povo. Então as pessoas se reuniam mais nas sinagogas. Tá bom? Agora, deixa eu ver os escribas. Os escribas é interessante a gente ler também. Os escribas não eram, especificamente falando, uma seita, mas sim membros de uma profissão. Eram, em primeiro lugar, sofistas da lei, e eram as consideradas autoridades quanto às escrituras. E por isso exerciam uma função de ensino. Sua linha de pensamento era semelhante às dos fariseus, com os quais aparecem frequentemente associados no Novo Testamento. Isso aí, os escribas, eles eram religiosos também, mas o nome escriba tinha a ver mais com a sua profissão. Porque eles copiavam, eles faziam cópias do Antigo Testamento. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, os pergaminhos eles eram copiados. Né? Inclusive, a gente vai falar depois sobre a formação do cânon, né, do Novo Testamento. A gente vai entrar um pouco mais nessa questão. E, por último, os herodianos. Pode ler também. Os herodianos criam os melhores interesses do judaísmo e estavam na cooperação com os romanos. Seu nome foi tirado de Herodes, o Brasil, que procurou humanizar a Palestina em sua época. Os herodianos eram mais um partido político que uma seita religiosa. A opressão política romana simbolizava os Herodes e as direções religiosas sectárias do judaísmo fornecem o referencial histórico no qual Jesus veio ao mundo. Frustrações e conflitos prepararam Israel para o advento do Messias de Deus, que veio na Em relação às pessoas dos tempos de Jesus, não era comum o sobrenome. Não era comum o sobrenome. Então, por exemplo, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, por exemplo, Judas Iscariotes. Iscariotes era uma referência à cidade da onde ele tinha vindo. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então as pessoas elas eram associadas ou à sua profissão ou à família a qual elas pertenciam, né? Ou à cidade onde elas haviam nascido. Não eram comuns os sobrenomes naquela época. E como é que era a questão da alimentação? Como é que o judeu, como é que eram as suas refeições? É importante a gente entender isso também, porque o judeu, ele tem muito essa questão da comunhão durante a refeição. E aí nós encontramos, por exemplo, Jesus lá em Apocalipse falando, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando um judeu ele saía para trabalhar de manhã, ele fazia uma refeição rápida. Quando era o horário do nosso almoço, também era uma refeição mais rápida. E quando é que ele parava realmente para, digamos assim, almoçar, uma refeição mais longa? Era na ceia, era no final da tarde, depois de uma jornada de trabalho. E ali, na ceia, ele costumava se sentar em divãs, em almofadas. Minha mesa não era alta, era uma mesa mais próxima do chão. E as pessoas, elas ficavam quase que deitadas na hora dessa refeição. Uma refeição mais para relaxar. E só pessoas íntimas sentavam à mesa, junto com o judeu, para poder comer. Então, comer junto com uma pessoa era um sinal de comunhão. E tanto que o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, se você tem um irmão, uma pessoa que se diz irmã em Cristo, irmão, e essa pessoa se prostitui, essa pessoa
pessoa, porque você vai estar dando a entender que você tem uma proximidade com ela e é um falso irmão, uma falsa irmã, não está seguindo os princípios cristãos. E aí, quando a gente vê, por exemplo, Jesus com seus discípulos e apóstolos, com seus apóstolos, né, na última ceia, quando ele fala para eles que alguém o trairia, aí Pedro faz sinal para João, eles estavam na mesa, né, de repente uma ponta, outro na outra, e aí para perguntar a Jesus quem seria o traidor. Como eles estavam praticamente deitados, né, assim, bem reclinados na mesa, e João, ele era, alguns acreditam que na época ele era adolescente, tinha 17, 18 anos, era o mais jovem de todos. A Bíblia fala que ele reclina, ele deita no colo de Jesus, ele era como se fosse um meninão, né? Ele deita no colo de Jesus ali à mesa, e ele pergunta quem trairia. Aí Jesus fala, aquele que mete a mão comigo no prato, ele é o que me traz. Então, Judas, ele também era muito próximo a Jesus. Tanto que quando Judas traz Jesus, ele traz um beijo no rosto, e aí Jesus fala assim, amigo, com um beijo você me traz? Então, havia uma proximidade bem grande de Judas com Jesus. Isso fica claro ali na ceia, e Judas era uma pessoa tão acima de qualquer suspeita, que mesmo Jesus, falando assim, olha, aquele que eu der um bocado de pão molhado, esse é o que me trai. A Bíblia fala que quando Jesus entrega o pão para Judas, Satanás entra no corpo dele. E aí Jesus diz assim, o que você tem de fazer, faz-o depressa. Ele era tão acima de qualquer suspeita, que os discípulos, quando Jesus fala isso, que Judas sai, a Bíblia diz que eles pensavam que Judas tinha saído para comprar alguma coisa. Era um homem de confiança da turma ali, que tomava conta do dinheiro. Aham. Quando Jesus entrega o pão, é porque Jesus falou, né? Um de vós é o diabo, um de vocês é o diabo. Eles começaram a se perguntar, será que sou eu? Será que sou eu? Mas Judas, ele era uma pessoa de confiança, tão acima de qualquer suspeita, que eles não entenderam que era Judas o traidor. Mesmo Jesus dando todos os sinais. Né? Quer dizer, então, Judas ele já era ladrão, porque a Bíblia diz que ele roubava a bolsa dos pobres. Ele tomava conta da bolsa dos pobres e ele tirava dinheiro, ele desviava dinheiro. Tanto que quando aquela mulher pecadora unge os pés de Jesus, com aquele perfume caro, ele diz assim, ué, na hora derrama um perfume sobre Jesus, né? Por que esse desperdício? Podia ter guardado esse perfume para vender e dar para os pobres, mas ele estava preocupado com os pobres. Ele sabia que se aquele perfume caro fosse vendido, uma parte ia cair no bolso dele, né? Ele ia desviar. E olha aí a questão da legalidade, né? Foi exatamente por esse apego que Judas tinha ao dinheiro que Satanás conseguiu entrar na vida dele. Porque ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Porque ele era capacitado muito para fazer, tomava conta do dinheiro dele, né? E uma coisa interessante, por exemplo, eu tenho um cliente que há alguns anos atrás ele falou que estava dando graças a Deus que ia sair daqui do Brasil, ia morar em Portugal. Graças a Deus não vou mais ter que conviver com essa violência, né? Ele é tão pouco arrogante. Eu sei que ele foi embora para Portugal. Só que eu fiquei analisando a fala dele e ele não tem visão de sentimento espiritual. Na Europa não tem violência. Agora que isso está mudando, né? Não tem muita violência. Mas o secularismo. As pessoas são muito apegadas ao dinheiro, ao material. Então os demônios que atuam lá são outros. Você pode dar violência aqui, mas você cai numa sociedade extremamente incrédula. Os judeus deles é o dinheiro. Então, cada região tem o seu problema. Aqui no nosso bairro é o tráfico de drogas, né? São demônios que atuam nessa área da violência, da criminalidade.
mas não tem para onde correr. O mundo jaz no maligno. O mundo inteiro, seja numa área ou na outra, está mergulhado no pecado. Tem uma cidade aqui no Brasil, onde a prostituição, a gente estava ouvindo na UTI espiritual, né? A prostituição é muito forte, é uma coisa assim absurda, né? Casais de prostituição, tocando de partidos assim, numa rua onde acontece isso. Então, são demônios que atuam nessas áreas específicas que levam o ser humano para o inferno, né? Seja de uma maneira ou seja de outra. E aí Jesus, quando ele foram trazer uma notícia para ele, né, sobre alguns galileus de Pilatos, tinha misturado o sangue deles com o sangue de sacrifício. Provavelmente esses galileus, eles foram mortos no templo. Então o templo era o local, né, frequentado também pelos políticos daquela época. E aí eles vêm contar para Jesus, olha, você ouviu o que aconteceu? Pilatos matou alguns galileus e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício do templo. E aí Jesus fala assim, vocês pensam que aqueles galileus, eles foram mais pecadores do que os outros? Vocês pensam que aqueles homens sobre os quais caiu a torre de Siloé, nos tempos de Jesus, estavam construindo uma torre, e no meio da construção a torre desabou e matou 15 judeus. E aí Jesus fala assim, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os outros? Aí Jesus fala assim, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Ou seja, no final das contas, quem não se arrepende vai para o inferno. E havia uma crença naquela época que a pessoa, ela era punida por Deus por causa dos pecados dos seus pais, né? E que existiam pessoas mais pecadoras do que outras. Por exemplo, Jesus, quando ele fala sobre essa questão, né, se não vos arrependeres, de qual modo perecereis, os discípulos perguntaram para ele a respeito daquele homem cego. Mestre, quem pecou para que nascesse cego? E Jesus fala, ninguém pecou. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus. Então havia uma crença que determinou o sofrimento era por causa do pecado. Está sofrendo é por causa do pecado. Até hoje a gente às vezes pensa isso na igreja, né? Quando alguém está passando por uma prova, por um sofrimento, é por causa do pecado. Os amigos de Jó achavam que ele estava sofrendo por causa do seu pecado, quando na verdade era uma provação. E aí Jesus fala, não, nada disso, nem ele pecou, nem os teus pais, mas essa enfermidade é para que se manifestasse a glória de Deus. Então, havia uma série de crendices naquela sociedade dos tempos de Jesus. Teve uma outra, lá em Atos, quando Pedro é tirado da prisão, que ele bate na porta, e estava a igreja ali reunida orando por ele, e uma criada vai atender e vê que é Pedro. E ela, em vez de abrir a porta, ela toma e verifica, ela vai dizer, olha, Pedro está aí fora. E alguns dizem, não é Pedro não, é o seu anjo. Eles acreditavam em anjo da guarda, né? Quando na verdade era Pedro que estava ali. Então, algumas coisas, né, foram, Jesus ele começou a mostrar realmente como era o mundo espiritual. O que era o mundo espiritual. Hoje nós temos conhecimento, né, pela palavra de Deus, como funciona o mundo espiritual, mas naquela época as pessoas não tinham o discernimento que nós temos hoje. E assim, nós sabemos que os anjos do Senhor, eles trabalham a nosso favor. E lá em Colossenses diz, né, que anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, existem anjos trabalhando a nosso favor. Agora, anjos da guarda, daí é algo que a Bíblia não fala, né? Não existe nada específico sobre isso. Mas, como é importante a gente conhecer a cultura, né, da época. Quando Jesus fala, se alguém abrir a porta, entrarei com ele,
entrarei, cearei com ele e ele comigo, ele está falando ali de comunhão, de vida, né, com ele. Abrir o coração para Jesus é permitir que ele esteja no nosso dia a dia. O judeu só convidava alguém para comer com ele, para ceiar com ele na sua casa, sentar na sua mesa, no seu divã, quando tinha intimidade com essa pessoa. Então, Jesus, em Apocalipse, quando ele fala que está batendo a porta do coração, ele está falando que quer ter intimidade com o ser humano, quer ter intimidade com as pessoas. E quando ele fala sobre vida eterna, Jesus falou assim, lá em João, né? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então as pessoas ficam achando que a pessoa que levantou a mão muitas vezes, que foi lá na frente e aceitou Jesus estar salva, mas às vezes aquilo ali foi só uma emoção. O que vai determinar realmente se uma pessoa vai para o céu ou não é a vida dela com Deus, a intimidade, a comunhão. É você conhecer a Jesus, conhecer a Deus. E, inevitavelmente, aqueles que realmente se convertem, eles vão buscar conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, essa religiosidade que muitos vivem hoje, da boca para fora, sem uma intimidade com Deus, ela não vai levar ninguém à salvação. Tanto que Jesus adverte sobre isso. Ele vai dizer, muitos naqueles dias me dirão, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, curamos enfermos, nós estávamos lá, ouvimos as canções, nos alegramos na tua presença. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Quem conhece a Jesus de verdade não consegue mais viver uma vida de pecado. Se uma pessoa vive uma vida de pecado sem se incomodar, porque ela ainda não conhece Jesus de verdade. Ela pode ter vários anos dentro da igreja, ela pode ter feito inúmeras coisas para Jesus, mas isso não quer dizer que ela conheça o Senhor. Infelizmente, as nossas igrejas, né, elas estão cheias de pessoas que não são convertidas, elas são convencidas. A gente, na segunda aula, vai falar sobre o novo nascimento. É uma doutrina muito importante do novo nascimento. Mas, para fechar essa aula de hoje, a sociedade dos tempos de Jesus era uma sociedade agrária, né? Tanto que a gente encontra Jesus nos campos, nas aldeias, mas era também uma sociedade onde havia concentrações em áreas urbanas, nas praças. E as praças das cidades que ficavam dentro das muralhas eram muito como as muralhas, né? Aquelas praças eram locais onde as pessoas faziam o comércio e era um local de bate-papo e era também um local onde as pessoas iam procurando emprego. Quem estava desocupado, que queria trabalhar, ia para a praça. E aí Jesus conta até uma parábola, né, que um homem ele estava precisando de trabalhadores para a sua seara e ele vai para a praça. Ele passa lá às 8 da manhã e diz, olha, vai trabalhar na minha vinha. E ele promete um salário, né, vamos colocar aqui 10 denários para aquele trabalhador. Aí só que aquele trabalhador não foi suficiente. Ele vai na praça de novo e ele encontra um lá pela hora do meio-dia. E ele diz, vai trabalhar na minha vinha. E quando chega no final da tarde, ele também encontra mais trabalhadores e manda para a sua vinha. Uma parábola. Aí na parábola, Jesus conta o seguinte, quando chega o final do dia, né, todo mundo doido para ir para casa para cear, né, para deitar no divã, ele vai pagar os trabalhadores. Aí ele chega para aquele que chegou lá às 8 da manhã e diz assim, está aqui seus 10 denários. Aí quando ele vai para o segundo trabalhador que chegou meio-dia, ele dá 10 denários também. E chegou no final da tarde, ele também dá 10 denários. Aí os outros que chegaram cedo reclamam, olha, como é que pode? Ele chegou no final do trabalho e vai receber o mesmo que eu. Aí o dono da vinha fala assim, quanto que eu combinei contigo? Não foi 10 denários? Ou então, por que você está reclamando? Eu estou te pagando aquilo que eu combinei com você. Agora, se eu quero dar para o outro, mas pagar a ele, mesmo que eu estou pagando a você, o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Então, eu não estou sendo injusto com
com você, eu estou usando de graça para com o outro. E é exatamente assim que funciona o reino de Deus. Há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus falou, os publicanos, os cobradores de impostos e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus. Porque Deus não está olhando para a cultura que a pessoa tem, para o dinheiro que ela possui, para a quantidade de pecados que ela cometeu. Aos nossos olhos, a pessoa que é pecadora demais, Deus não vai usar, Deus não vai salvar, mas Deus... Né? Jesus quer que primeiro que tem pecado, que Deus ama Deus para o pecado. Mas as pessoas não entendem isso. Tem necessidade, assim, não vou aprender porque Deus está falando. Não dá para saber, você está me entendendo? Só que Deus quer que pessoas venham ao fim ruim, venham a parte, mas quando Deus quer para casa. Só que pessoas que não sabem disso. E eu vou um pouco mais além. A nossa sociedade hoje, ela está lidando com um pecado que não era comum há 50 anos atrás, não era tão evidente como há 50 anos atrás, o homossexualismo. E nós temos nas nossas igrejas homens que, quando se converteram, tinham problemas de prostituição com mulheres e que vão lutar, de repente, a vida inteira contra esse pecado, contra esse tipo de tentação. E uma vez eu ouvi um pastor falar algo que eu achei interessante, que é a verdade. Tem pessoas na igreja que vão lutar contra o alcoolismo a vida inteira, né? Tem pessoas que vão lutar contra a prostituição a vida inteira. E tem pessoas que vão entrar para as nossas igrejas que vão travar batalhas espirituais terríveis nessa área, como homossexuais. E a pergunta, as nossas igrejas estão preparadas para receber esse público? Será que a gente está preparado para amar o homossexual? E nós não estamos preparados para lidar com esse público. Só que a gente tem que entender o seguinte, aquilo que Jesus falou. Pensa que aqueles sobre os quais pregadores do Siloé eram mais pecadores do que os outros? Não. Se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. O pecado do homossexual, ele não vai para o inferno porque é homossexual, é porque ele é um pecador que não se arrependeu. E o ser humano, ele, de uma forma ou de outra, se ele não tiver Jesus falou isso, por quem um homem é vencido, por ele é feito escravo. Ou nós somos escravos de Cristo, ou nós nos rendemos a Cristo, ou nós seremos escravos do pecado. Então tem gente que não tem problema com o homossexualismo, mas tem problema com o roubo, com a criminalidade, com o vício, e por aí vai, com a prostituição, com a adultério. Então o ser humano, de uma forma ou de outra, se ele não tiver Jesus, ele vai ser escravo em alguma área da sua vida. Tem gente que é escravo do dinheiro, é idólatra, ama o dinheiro, vive para trabalhar, né? É escravo daquilo ali.
Isso está tão complicado, porque isso me pega, na comunidade, de 10 vezes. Então a pessoa vai, eu não sei o que porque para ele não tem intenção de se arrepender, de não faz isso, né? E não sei se está ali e não pode, mas ele tem que dizer que todos os direitos de tentar consertar, induz e continua funcionando. Pode falar. Até no grupo da gente dessa criança, eu vou falando, e ele acaba com uma facilidade de conversar, né? É uma coisa também, eu vejo que ela falou, pura, mas não funciona, né? Ele tem falando desse jeito, muita história dele e tal, e no final das contas, ele falando comigo que ele entende. Eu sei que é errado. Então eu prefiro que não me relacionar. Porque eu não está com uma mulher, não está no outro, sabe? E aí tem um pouquinho como que mais nova, começou a namorar, mas para ele é difícil que a menina chegar perto dele. Era uma coisa que eu vi depois da nossa, uma necessidade de casa. E no final das contas, ele entendeu que é errado e tal, e que ele fazia. E olha, eu prefiro não me relacionar com um homem e com uma mulher. Né? História sexual. Claro, né? Só que tem história. Ele começou a frequentar uma vez numa igreja na Arábia. Tinha uma menina que era na Arábia, ela era inclusiva, ela era um tudo. Ele ficava na igreja, ele estava fazendo uma roda e eu ficava naquela coisa, porque eu tinha vontade de se filmar, né? E eu conheci um outro também que foi o senhor, não então eu sou. Eu conheci um pastor, ele me escolheu para mim, tal, mas aí a gente conversando, ele, eu sei, e acabou que também, eu sou né? Todos os dois também têm aí o texto, ele estava pensando, não precisa disso. Ele estava pensando que estava sexual. O outro, rapaz, lindo, fazendo a unha, ele falou difícil, e tal. Ele falou, graças ao pastor, eu não tenho. Só que eu prefiro não estar nem na igreja evangélica e nem na igreja, porque também a mulher teria que estar essa situação lá, eu não quero essa situação ninguém. Eu prefiro estar sem nenhum. Ele não é um homem mesmo, tá? Assim, não faz muito, não faz situação mesmo, e ele não é o que quiser. Então, quer dizer, tem um lado de um que realmente não é uma vida com outra, mas não é os pecados que a gente está buscando essa dualidade. Peraí, me dá um minuto só para fazer uma ligação aqui. Eu vou comentar esse exemplo. Mas como está sendo a responsabilidade, né? De organizar. Então, ele teve como que esse pastor, a pastora que também o projeto de nota, não é isso, mas a igreja,
Aí a mãe que dá tudo, mas a mãe tinha hora que ela não tinha. A mãe nem pode agora para evitar problema de entendimento. Aí os outros tiraram, mas a gente procurava para comprou uma coisa, aí fez um defeito, vai comprar uma lugar dele, aí esse foi fácil não, não tem nada de aí se ele ficou com conta dele, outra tratava mal, dava pouco, mas a casa da às vezes, né, o envolvimento da pessoa com o pecado é tão profundo, por exemplo, o caso do homossexual. A gente tem que entender que tem pessoas homossexuais que o Espírito Santo vai convencer de que aquilo ali é pecado. E que a pessoa, ela vai se converter, vai se arrepender, como eu ouvi de um homossexual lá na Cristolândia, onde eu vou toda quarta-feira, no centro de recuperação para defender espíritos, e um homossexual falou assim para mim: pastor, faz anos que eu não tenho relação com outro homem que eu tenho nojo. Mas ele tinha trejeitos ainda. E há pessoas que de repente não vão nem conseguir se casar, vai deixar de ser homossexual, mas não vai conseguir se relacionar com mulher, porque as marcas que o pecado deixou na vida da pessoa foram muito profundas. Mas o importante é o que? A pessoa está lutando. O que caracteriza um filho de Deus? A gente vai ver isso na próxima aula, agora depois do intervalo. O que caracteriza uma pessoa que nasceu de novo? Não é que ela não vá pecar, é que ela não vai se conformar ao pecado. Ela não vai aceitar o pecado na vida dela. A Bíblia fala, né? O pecado não terá domínio sobre vós. E quanto a essa questão das igrejas que aceitam homossexuais, a Bíblia diz, né, que nos últimos dias as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias concupiscências. E teriam comichão nos ouvidos que não suportariam a sua doutrina. Mas a gente tem hoje um retorno de uma doutrina que também perturbou muita igreja primitiva, que era a seguinte doutrina, que por causa da graça o pecado estava liberado. O apóstolo Paulo ele trata isso no livro de Romanos, quando ele diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, as pessoas sob pretexto que estamos debaixo da graça, elas dizem que o pecado está liberado. E é o que essas igrejas ensinam. Você pode vir do jeito que você quiser, que Deus te aceita. Deus é amor. Né? Você pode continuar sendo homossexual, você pode continuar vivendo a sua vida de pecado, que o que importa é que Deus é amor. Ou seja, estão excluindo a justiça de Deus e falando só da graça. Dizendo que as pessoas podem continuar vivendo no pecado porque o preço dos nossos pecados, Jesus já pagou eles. Então, uma falsa doutrina, inclusive, as cartas que são escritas às igrejas do Apocalipse combatem essa falsa doutrina, os nicolaítas, né? Tenho, porém, contra ti que tolera só fala de uma igreja que aborrecia os nicolaítas, que era uma seita, um grupo, né, que pregava isso, de liberar o pecado. Oi? Nicolaíta. Mas é isso, então, vamos dar uma pausa.